Boa noite. Boa noite. Olá, doutora Lúcia, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda a todos. Uma boa noite também a todos. Hoje nós vamos falar, né, vamos ter uma live muito interessante, trazendo assuntos bem pertinentes ao Novembro Azul, que fala justamente de um alerta, uma proposta que a campanha traz do alerta da saúde para a população masculina. Há muito preconceito ainda em cima disso. E hoje a doutora Lúcia vai nos trazer muitas informações a respeito disso. Vamos quebrar alguns tabus, né, romper alguns preconceitos e vai ser muito bom, não? Que possamos participar e que vamos trocar aqui saberes. Bem, eu vou falar um pouco de doutora Lúcia, trazer um pouco da profissão dela. Doutora Lúcia Santos, ela é fisioterapeuta, é especialista em uroginecologia. Ela também implantou o serviço de fisioterapia da urologia do Hospital Otávio de Freitas. Então, é uma pessoa bastante competente e vamos tentar buscar cada vez mais informações através dela. A campanha do Novembro Azul, ela serve como um alerta. E eu vou falar um pouquinho da história, como é que ela surgiu. Primeiro, ela surgiu na Austrália, em 1999, quando um grupo de amigos estavam reunidos num pub, que é um pequeno bar. Então, eles tiveram a ideia de deixar o bigode crescer para justamente chamar a atenção quanto ao cuidado da saúde da população masculina. E a partir daí, outros grupos gostaram dessa ideia, abraçaram a causa, e quando foi em 2004, ganhou uma força. E aí a campanha se estendeu. Aqui no Brasil, iniciou bem, muito pouco assim, em 2008, mas bem fraco. Quem trouxe essa ideia foi o Instituto Lado a Lado pela Vida, que é de São Paulo. Mas o Instituto também ainda não era sólido. E aí ocorreu que em 2011 eles fundaram esse Instituto Lado a Lado pela Vida, e em 2012 a campanha ganhou força aqui no Brasil. E estamos até hoje na causa, batalhando bastante para que os tabus sejam quebrados, os preconceitos sejam quebrados e que o homem cada vez mais volte o olhar para a saúde dele. Doutora Lúcia, ao longo do dia eu recebi algumas perguntas pelo meu privado, né, em relação à nossa live de hoje. Então, uma das perguntas foi: por que os homens geralmente têm medo de ir ao urologista e como é feita a consulta? Certo, vou explicar a vocês. Primeiramente, boa noite a todos, né? Estou muito feliz em ter recebido esse convite, né, da doutora Dinelza. Ela é uma pessoa extremamente, assim, profissional. Estou muito satisfeita, muito contente, porque é alegria só. E também fazer parte deste momento, porque o Novembro Azul, como ela explicou, é um momento de deixar aquela reflexão, de lembrar aos homens dessa importância. E como ela mesma falou, ainda tem vários preconceitos, ou até não tanto preconceito hoje em dia, mas a questão de falta de informação. E é isso que eu vim fazer aqui. Porque esse tema, ele é um tema que leva a motivo de gozações, porque vai fazer o toque, porque vai gostar, porque não sei o quê. Só que isso é um problema sério. E nós temos que começar a ver com outros olhos, incentivar as mulheres, incentivar os homens, os amigos, incentivar outros amigos. E em relação à consulta, né, com o urologista, não é uma coisa assim que dá medo, não é uma coisa que vai deixar assim como é que eu posso explicar? É simples, né? Hoje em dia, o médico, ele não, assim, não é, na primeira consulta, ele não vai exatamente fazer o toque, né? Que é uma coisa assim tão. As pessoas têm muito medo desse toque, não é isso? Primeiramente, vou ter que explicar que a partir de 50 anos é importante o homem procurar um urologista. Por quê? Porque, independente de câncer de próstata, existem outras patologias na próstata. E isso é bom a pessoa ver, avaliar, diagnosticar para ser uma prevenção. Então, como é feita esta consulta? Inicialmente, né, o paciente ele vai ao urologista, o médico vai colher informações sobre se tem alguém na família, se tem algum caso de câncer,
se ele apresenta alguma dificuldade em urinar, se ele vai muitas vezes ao banheiro à noite, se aquela pessoa colher todas as informações, que tipo de trabalho a pessoa trabalha, porque isso também é um pouco importante, de acordo assim, a pessoa passa muito tempo sem ir ao banheiro, e de repente a pessoa começa muito a ir ao banheiro. Então, isso é um fator que já vai deixar a pessoa alerta. Uma coisa também bem legal é, assim, a família também dá esse apoio, tá? Porque às vezes o homem não vai porque tem medo, porque alguém vai falar, né? E em relação também à avaliação, o que é que eu posso explicar mais um pouquinho? Veja só, o médico, inicialmente, ele vai pedir um exame chamado PSA e também uma ultrassonografia. Muitas vezes nem faz o toque na primeira consulta. Por quê? Porque o PSA, que é um exame de sangue, eu estou falando rápido, Não, perfeito. não, então, Estou qualquer coisa acompanhando você perfeitamente. pode, assim, pode me corrigir para que eu explique mais devagar, certo? Então, o que é o PSA? PSA é um exame do sangue, tá? Ele é um exame específico da próstata, é uma sigla em inglês, e ele é que já é um exame específico da próstata, e ele vai diagnosticar qual valor que vai dar. Por exemplo, o valor, a média é de 0 a 4. Quando dá um aumento, aí o que é que vai acontecer? O médico já vai ficar um alertazinha lá e vamos ver o que é que a gente pode, vamos investigar mais esse paciente. Mas existem vários fatores. Por exemplo, qual é assim, requisito para fazer esse exame? A pessoa não pode ter, por exemplo, feito algum esforço antes das 24 horas, não andar de bicicleta, não andar de moto, não ter relação sexual, porque todos esses esforços vai dar um aumento desse PSA. E aí pode se confundir com o aumento, como se fosse um aumento, assim, algum problema com a próstata, e que não é. É devido ao paciente ter feito algum esforço antes, entendeu? Então já tem um pré-requisito para fazer esse exame, tem que tomar esses cuidados para não dar alta. E o PSA também é de suma importância por quê? Porque é um exame barato, né? Por isso que são pedidos assim primeiro na consulta. É um exame barato e tem um resultado assim com eficácia na construção do diagnóstico. E também o médico pede uma ultrassonografia. Então, essa ultrassonografia vai diagnosticar o quê? Existem dois tipos de fazer a ultrassonografia, né? Tem um tipo que é por via assim abdominal, né? Onde vai ser medido, ali vai ver o tamanho da próstata, vai ver se existe algum algum resíduo, né? Porque quando a próstata está aumentada, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que a partir de 50 anos é comum o homem apresentar essa hiperplasia, né? Que é HPB. Então, ele começa a apresentar hiperplasia e aí vai ter um aumento da próstata, tá? E aí, o que é que acontece? Quando ele faz esse aumento, obstrui o canal da uretra, e aí, o que é que acontece? A pessoa fica com dificuldade de fazer xixi. Então, o que é que acontece com a bexiga? A bexiga começa a ficar um pouco aumentada, e aí todo esse exame da ultrassom, ele vai ver também se ficou resíduo. Ou seja, esse exame da ultrassom é feito com a bexiga cheia, né? O médico vai solicitar que previamente o paciente encha, vá bebendo bastante água para encher a bexiga, e aí ele vai depois vai pedir para o paciente urinar. Nesse momento, ele vai perceber se o paciente ficou resíduo, ou seja, o paciente urina e ainda fica aquele resíduo lá. Também, porque nesta avaliação, o médico também vai anotar assim, sintomas desse paciente. Por exemplo, o paciente vai relatar: eu acordo várias vezes à noite para ir ao banheiro, que o nome desse termo chama-se noctúria, né? Quando eu faço xixi, não sai o xixi todo. Isso já é um sintoma que a próstata possa estar aumentada, ou seja, ela está com uma hiperplasia. Isso é um dos sintomas que a gente percebe quando o paciente já está apresentando esse aumento. E, como eu falei anteriormente, é comum todos os homens apresentar esse sintoma de aumento de próstata, e não os sintomas de obstrução, porque quando começa a ter obstrução, aí já está tendo um problema assim, para ser avaliado, para ser, o que é que eu posso dizer? Fazer os exames mesmo para diagnosticar quanto precoce melhor. Além disso, o que é que vai ser feito também na avaliação? Quer perguntar alguma coisa? Eu só quero pontuar que, no caso, essa questão do toque, esse tabu, essa lenda que vem, o exame do toque, que é o primeiro ponto, logo citado entre os homens, né? São Uhum. brincadeiras,
feitas em cima disso Sim, aí, trocadilhos e tudo isso. mais, né? É, Então, assim, isso, de exatamente. certa forma, ele serve para assustar a população Isso. masculina, e quando, na Uhum. realidade, a consulta ela é muito simples, pelo que a senhora Isso. falou aí, então ela é simples demais. Tem que ter essa Uhum. conversa, esse diálogo, essa troca de informação do médico para o Com o paciente. paciente. Então, muitas vezes, Isso. pelo que eu entendi, o paciente sequer marca a consulta, justamente por estar impregnado daquele mito de que será logo realizado o exame do toque. Isso. Aí voltando assim à avaliação, aí o médico vai solicitar o PSA e vai solicitar também a ultrassonografia. Aí, quando o paciente voltar para o retorno com esses exames em mãos, aí o médico vai avaliar se deu alteração tanto na ultrassom como no PSA. E aí, caso tenha dado alguma alteração, o PSA com um valor aumentado e a próstata também com um tamanho aumentado, que ela pesa mais ou menos 20 gramas, uma próstata assim normal sem hiperplasia. Então, quando dá esses valores aumentados, apresenta na ultrassom um resíduo miccional elevado, aí sim, aí o médico vai para o segundo passo, que é fazer um toque, tá? Então, como é feito esse toque? Ele é feito na região anal, né? Como muitas pessoas já conhecem, só que aí o que é que o médico vai perceber? O que é que ele vai sentir nessa próstata? Ele vai sentir a textura, tá? Quando ela tem uma sensação que uma casca de laranja lisinha, significa que é uma próstata mais saudável. Quando ela sente que é aquela casca grossa, significa que poderá ter alguma lesão naquela próstata. Então, o que é que acontece? É... Então, é importante que também, nesse segundo momento, é que possa ser feito o toque, tá? E aí o médico já vai pedir outros exames. Aí, às vezes, ele vai pedir uma ressonância e vai pedir também, geralmente, ele pede uma biópsia, tá certo? Para Então, o que é complementar, biópsia? não é? Para complementar o diagnóstico, para poder fechar o diagnóstico e saber que tratamento será feito. Se será um RTU, se será uma prostatectomia, se será só com medicamento. Então, isso aí ele vai diagnosticar de acordo com o resultado da biópsia. Certo. A senhora Outra, acabou de desculpa, utilizar. Desculpe, pode concluir. não, outra coisa também, que algumas pessoas falam câncer de próstata, e não sabem o que é uma próstata. Então, deixa eu falar um pouco, explicando o que é uma próstata, tá? Então, eu vou mostrar só uma figurinha aqui bem rápida, ó. O sistema urinário masculino, tá Sim, certo? Aí dá pra estar vendo direitinho, doutora dá para ver Dinelza? perfeitamente, doutora. Pronto, então aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui é a bexiga. Olha o meu, o meu Hum, computador, gostou? Então, muito aqui é a bom. bexiga. Logo abaixo da bexiga temos a próstata, né? Aí aqui no meio, tá vendo direitinho, né? No meio da próstata, aqui da bexiga, passando no meio da próstata e circundando aqui o pênis, temos a uréter. A uréter é por onde passa a urina, não é isso? Aqui atrás da próstata temos as vesículas seminais, né? Que são as glândulas também. A próstata, ela é uma glândula, tá? Então, essa glândula, qual é a função da próstata, né? Algumas pessoas perguntam, qual é a função da próstata? Ela secreta o PSA, tá? E ela secreta esse PSA por quê? Porque ela começa, é um líquido que vai ajudar, vamos dizer assim, a deixar mais fluido o sêmen do homem para poder ajudar na questão dos espermatozoides, para ele, assim, ajudar a fluidificar mais aquela região. Então, ela se comporta aqui. Tanto é que, quando os homens fazem prostatectomia, que eles retiram essa próstata, que ali também fica armazenado assim o esperma, o sêmen, tudo, eles não têm mais uma ejaculação visível, né? Essa ejaculação ela fica retrógrada. E alguns homens eles não entendem. Aí vai ter relação, alguns, porque depois eu vou falar das complicações da prostatectomia, e aí não percebe mais que está tendo essa ejaculação. Então, voltando aqui, ó, aqui tem os testículos, tá? A bexiga, a próstata, e aqui o pênis e a uretra. Aqui em cima, que não dá para ver direito, temos o ureter. O que é ureter? É como se fosse assim, dois canais que vai mandar a urina dos rins para esta bexiga, tá? Então, como é que acontece? A urina será filtrada, né? Filtrada nos rins e vai vir para esse depósito, que no caso é a bexiga, através desses ureter. Então, o que é que acontece? Quando essa próstata está aumentada, né, de tamanho, ela está com a hiperplasia e começa a obstruir aqui o canal dessa uretra, aí o que é que vai acontecer? Essa urina vai ficar com dificuldade de sair.
É por isso que quando faz a ultrassom, apresenta lá um resíduo pós-nutricional. Então, o que é isso? O paciente faz xixi e fica uma quantidade lá. O normal, uma bexiga normal de um adulto, em média, é 500 ml, ela é bem cheinha, e quando ela esvazia, fica um resíduo mínimo de 30, 40. Mas aí, se ele ficar com resíduo importante de 100, 200, aí isso aí já está alerta para o médico. Não, esse paciente apresenta um resíduo miccional importante. E qual é o grande problema disso? Não só na questão da próstata, como questão de outras patologias. Esta urina não sair pelo canal certo, que é aqui pela uretra, e ela ficar, retornar aqui por esses ureteres e ao rins, que aí vai ter uma patologia chamada hidronefrose. Né? Isso aí é uma coisa mais complicada, o cliente pode perder o rins, ele pode precisar de fazer hemodiálise e tal. Então, como é importante essa prevenção? Ou seja, os homens começarem a apresentar alguns sintomas de dificuldade em urinar, acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro, procure logo o urologista. Por quê? Porque o urologista, ele vai diagnosticar o que é que está acontecendo com você, no caso, né, o paciente. E é muito importante também, na consulta, o paciente, ele ser bem transparente. Orientado, Ele não isso, bem esconder orientado, isso, nada do médico, para isso, justamente, quanto mais informações ele trazer para o médico, mais possibilidades tem dele solicitar os exames adequados, para aí sim ter um resultado melhor. isso. Uhum, muito bom. Doutora, teve uma pergunta também, a senhora até já falou a respeito disso, mas eu gostaria que a senhora explicasse mais sobre a prostatectomia, o que é, o que é que ocorre, é um método cirúrgico, um procedimento, por favor, explique. Uhum. Pronto, então vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui a figurinha de novo. Ó. É, Tá, lembra aqui? Aqui é a próstata, tá? sim. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho assim, o que é que causa a prostatectomia, né? Então, quando um paciente apresenta, por exemplo, o paciente tem 50 anos, vai lá para a consulta, muito bonitinho, está apresentando esses sintomas que eu já falei. Ele acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro, ele toda vez que faz xixi fica aquele resíduo importante, e aí ele vai procurar o médico. Aí depois que faz todos esses exames que eu falei, que ele vai fazer o PSA, aí vai fazer ultrassom, aí diagnosticou lá um aumento importante da próstata. Então aí o médico vai perceber, sim. Sim, outra coisa que eu esqueci de falar. O câncer de próstata, geralmente ele não apresenta sintomas. Não apresenta dor e nem apresenta essas dificuldades de fazer xixi, como eu expliquei. Isso quer dizer que o paciente tem uma hiperplasia prostática. Não é o câncer. Para o paciente não pensar, eita, eu estou sem conseguir fazer xixi, não sei o que, não sei o que, eu estou com câncer. Negativo. Isso é um aumento da próstata, tá? Porque quando o paciente vem apresentar algum sintoma que é o câncer, é quando aquele paciente já não tem mais condições de tratamento, né? Então, o câncer em si, ele não tem sintomas. Esses sintomas são da hiperplasia prostática benigna, tá? Que é o Então, é uma aumento da próstata. ansiosa. Isso, então quer dizer por quê? Às vezes a pessoa, eita, eu tô com esses sintomas e já tô com câncer. Não é. Ele está com aumento, poderá estar com aumento da próstata. Então, o que que acontece? Aí, como eu lhe falei, ele vai ao médico, faz todos esses exames, aí diagnosticou lá que tem esse aumento. Fez a biópsia, mas não deu nada maligno, deu benigno. Aí, possivelmente, o médico vai passar um tratamento que é chamado de RTU. O que é RTU? Ressecção transuretral, tá? É como se fosse uma raspagem na próstata, é feita pelo canal da uretra. Aqui, ó, aqui tem a uretra, né? Como eu mostrei, a próstata, a uretra está aqui nesse canal. Ele não vai retirar essa próstata, ele só vai passar uma pinça por esse canal da uretra para poder fazer uma limpeza, que é ressecção transuretral. Geralmente, esta limpeza ela não vai lesar nervo, não vai lesar músculo, porque vai fazer só uma raspagem para diminuir essa obstrução, né? Porque o paciente ele está apresentando obstrução, com dificuldade de urinar, existe esse aumento, que é uma hiperplasia prostática benigna, e aí é isso, aí ele vai fazer essa RTU. Isso é um tipo de procedimento. Aí vamos lá, de repente o paciente também com PSA Desculpa, tem elevado, uma pessoa que entrou, o senhor Fábio, ele está dizendo que isso deve doer.
E então, doutora, esse Ah, procedimento dói? não, não. Geralmente é feito com anestesia, né? O paciente não sente nada, né? Ele não vai sentir dor, porque todo procedimento médico ele vai fazer a parte médica, né? Ele vai fazer toda assim a preparação para que o paciente não tenha dor, né? Ótimo, obrigada. Aí o que acontece, né? Então ele vai fazer esse procedimento que chama-se RTU para fazer toda essa limpeza da próstata. Outra coisa, eu esqueci de falar, o PSA geralmente ele quando ele dá alta, não necessariamente é câncer, como eu lhe disse, o paciente pode ter feito algum esforço, pode ter andado de bicicleta, enfim, tudo isso. E além disso, às vezes tem outra patologia que chama-se prostatite, que é a infecção da próstata que também poderá dar esse aumento de PSA. Então, não precisa o paciente ficar preocupado, eita, meu PSA deu alto, eu estou com câncer, não sei o quê. E outra coisa também, o que a gente vê muito comum nos consultórios, o paciente chega e já tem alguém ali fora esperando. Aí começam a conversar, e um diz assim, mas rapaz, meu PSA deu tanto, e o meu deu tanto. Eita, mas eu tô com câncer. Aí o outro já acha que tá também. Mas não, cada pessoa é um caso, cada paciente é um caso, cada tratamento o médico vai determinar de acordo com cada patologia e de acordo com cada patologia e sintoma, é o médico que vai determinar que tipo de tratamento aquela pessoa vai fazer. Ótimo, muito bem pontuado, doutora. Uhum. É, sim, sobre essas, Sim, sobre eita, essa, desculpa, sim, doutora Dideuza. Eu ainda não terminei de responder sua pergunta sobre a prostatectomia, não é isso? sim, Então, eu falei só exatamente. da hiperplasia. Então, o que é que acontece? O paciente, como eu falei, ele fez uma RTU, ou seja, não retirou a próstata, tá? Aí ele, digamos que ele fez todos os exames e diagnosticou câncer de próstata. Então, qual será o tratamento? Será uma prostatectomia, que é a retirada total da próstata. Elas, às vezes, a gente chama de radical, quando ele retira a próstata e as vesículas seminais. Ele tira tudo, aí ele chama de prostatectomia radical. Esse tipo de procedimento, ele já é mais invasivo, ele já é, como é que se diz? Ele já é mais invasivo, ele já é mais invasivo e ele também vai lesar algumas estruturas. Não é que vai, pode, porque às vezes o câncer já está mais aumentado, assim, a área, e o médico tem que abordar uma área maior. Aí vai lesar alguma musculatura, vai lesar algum nervo, e aí vai trazer algumas disfunções que eu vou explicar daqui a pouco. Isso é muito importante que a senhora está pontuando, porque, inclusive, tem uma pessoa que entrou agora e ele está confessando: não vou mentir, sou igual a muitos homens, morro de medo de ir ao médico. Ou seja, isso ainda é um tabu, porque as informações não são Isso. passadas devidamente. Aham. O preconceito ainda é Pois- muito grande, a falta de informação Isso, continua sendo a base para tudo. Então, muitos exatamente. diagnósticos poderiam ter sido evitados se o homem tivesse feito a prevenção, tivesse ido fazer os exames anualmente, como deve ser. E como eu lhe disse, essa é uma consulta simples. O médico só vai pedir um PSA e uma ultrassom, né? Ele só vai para o outro momento se tiver alguma coisa de alteração que mostre que poderá ser um câncer. Entendeu? Então, assim, mas é importante fazer essa prevenção, até porque, olha, o câncer de próstata, ele demora muito para se desenvolver, ou seja, ele não cresce tão rápido. É de 20 a 30 anos para crescer. Então, o homem tem muito tempo para ele. Não é que ele esteja muito tempo para se cuidar, mas ele pode fazer isso aos poucos e é um câncer que é o segundo maior câncer que mata, né? Porque o primeiro parece que não lembro, acho que é o câncer de pele, sei lá, não sei, mas não estou bem lembrada agora. Mas o câncer de próstata é o segundo que mais tem mortalidade e também que ele se recupera, tendo uma prevenção adequada, entendeu? Outra coisa, doutora, em relação à prostatectomia, ela causa algum dano na atividade sexual do homem? Sim, boa pergunta, doutora Dinelza. Então, como eu tinha explicado, né? Geralmente, quando o paciente ele passa por uma prostatectomia, ele vai apresentar algumas disfunções. Uma das disfunções é a impotência sexual, né? Que eu vou falar das disfunções daqui a pouco. Então, ele vai ficar com incontinência urinária, com disfunção sexual. O que é isso? Perde a ereção um pouco. Aí é onde vai chegar o trabalho da fisioterapia, né? O médico já a maioria dos pacientes que terminam, fazem a prostatectomia, sai do consultório, já vai com indicação da própria fisioterapia, que é para a gente avaliar lá a necessidade de fazer ou não. Mas ele já sai e geralmente ele vem ainda com a sonda, né? Porque ainda está
com sonda, mas a fisioterapia ele só vai começar após retirar a sonda. Mas mesmo assim, o médico já encaminha com o papel assim, indicando para fazer a fisioterapia, que é onde vai se resolver, que daqui um pouco eu explico melhor sobre isso, a resolver a questão da incontinência e da impotência. Outra coisa, doutora, nessa ponte aí, é capaz de, já que recebe a indicação de procurar uma fisioterapia, né, para realizar, Isso, isso. nesse momento aí, também é pontuado para procurar uma ajuda psicológica? Sim, boa pergunta, com certeza, né? Porque, assim, geralmente lá no consultório, eu recebo muitos pacientes que eles não têm noção, assim, que outros passam por isso. Eles vêm muito tristes. Eu já tive paciente que veio querendo praticar um suicídio. E ele chega muito depressivo. Ele fica, assim, paciente até jovem, né? Tinha uma vida sexual ativa, né? E aí, o que que acontece? Ele fica, assim, chega no consultório usando fraldas, tá? Por quê? Porque está apresentando incontinência urinária, chega com essa disfunção erétil, então ele, assim, como dizem, né, a vida do homem é a questão da ereção. Então, se ele perde isso, ele vem com a cabeça a mil. Aí, geralmente, eu faço um trabalho conjunto com a psicologia, já indico o paciente da psicologia para trabalhar essa parte também. Porque o que que acontece? Se ele não melhorar a cabeça, também não vai melhorar com a fisioterapia, porque tudo está interligado. Às vezes o paciente não tem apoio da família, às vezes já aconteceu o paciente meio da esposa deixar o paciente porque ele não tem ereção. Acontece também de achar que ele tem alguma mulher, porque os homens, eles têm uma mente, não é a mente, eles são mais, como diz assim, mais fechadinhos, eles não gostam de estar contando tudo dele. Não é como mulher que tem uma amiga que conta, o homem já é mais reservado. Por quê? Porque se ele for contar para um amigo que ele tem, por exemplo, que ele não tem ereção, aí ele vai servir de gozação, muitas vezes. Se ele for contar para um amigo que vai ao urologista, aí vai ser gozação. Então, porque você vai se acostumar, não sei o que, essas coisas todas. Então, o homem já é mais resguardado na questão do que ele sente. Sempre assim. O homem não pode chorar, o homem não pode não sei o quê. Então, ele sempre que isso já foi desde sempre que botam na cabeça do homem que ele não pode chorar, que ele não pode isso e aquilo. Ou seja, ele quer ser um macho, ele quer ser tudo de bom, né? Então ele não chega para falar. Para muitas vezes tem homens que não falam para a esposa que ficou assim por conta da cirurgia e tal. Aí a esposa começa a vingar, começa a dizer que ele está com alguém, enfim, N coisas, entendeu? Então é importante sim que a família dê esse apoio. É importante sim que ele vá para uma psicologia para também trabalhar a questão da mente dele. E esse trabalho conjunto, assim, a fisioterapia com a psicologia, será um trabalho, assim, maravilhoso. Então, doutora, nesse contexto que a senhora trouxe aí, significa que é muito importante não apenas o paciente ter um acompanhamento psicológico, bem como a companheira, porque ela Isso, também precisa estar informada sobre tudo isso. isso. Como é esse procedimento, qual é o caminho que vai ser percorrido, esse apoio que vai ser necessário para o casal, porque aí vai ter que Uhum, os dois, um apoiando o outro, né, em relação a isso. Tem isso. que haver muita compreensão da parte da companheira, mas para isso, ela também tem que ter acesso a esse tipo de informação. Exatamente. Então, essa live, assim, é muito bom, tanto para homens como mulheres assistirem, né? Até porque eu cheguei, a semana passada até, eu tive um paciente que ele veio com a esposa. E aí eu conversei com ela, expliquei até a questão de ele fazer exercícios após a cirurgia, expliquei quais exercícios que ele teria que fazer. E ele ficou muito feliz. Depois ele me falou e fez, ainda bem que a senhora falou na frente da minha esposa, porque senão ela ia pensar que eu estava fazendo esses exercícios, sei lá, com malícia, com safadeza, essas coisas assim. Então, Entendo. foi muito, entendeu? Bem que interessante. Eu achei muito legal ele foi falado isso, porque eu nunca pensei, né? Às vezes a gente não pensa que a esposa poderia pensar aquilo se ele está exatamente no tratamento. E aí foi muito legal. Muito bom a senhora trazer isso aí, porque serve de alerta, né, para as companheiras, para elas perceberem que elas precisam também procurar participar de tudo Uhum. isso. Não é só fazer a Isso, cirurgia e pronto, tá tudo certo, tá tudo bem. Há todo um caminho a ser percorrido e ela também tem que participar. isso. Uhum. A senhora disse que ia falar mais sobre disfunções
Peri- Perineais, é isso? Desculpa. Perineais, Isso mesmo? isso, Tá, vamos lá, obrigada. isso. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, né? O paciente realiza uma prostatectomia radical, que ele vai retirar, vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui está a próstata, aí ele vai retirar toda essa próstata, inclusive as vesículas seminais, que fica aqui ao lado da próstata, tá? Então, o que é que acontece? Ele vai lesar, não sei se dá para ver direitinho, ó. Aqui tem a próstata, no fim, pronto, deixa eu falar da bexiga. Não tem a bexiga? Ao redor da bexiga, vocês estão percebendo aqui um músculo, tá? Isso é um músculo. O nome desse músculo chama-se detrusor, né? Então, qual a função desse músculo? Ele contrai e relaxa. Aí, como é que acontece isso? Quando a pessoa está com a bexiga bem cheinha, né? O bexiga encheu e está lá cheio de urina. Aí, o que é que vai acontecer com esse músculo aqui ao redor da bexiga? Ele vai começar a se contrair, né? Para informar lá para o cérebro que a pessoa está com vontade de fazer xixi. Digamos que não tenha um lugar específico e tal, a pessoa consegue segurar aqui, que é o esfíncter. Nós temos dois tipos de esfíncter, o esfíncter proximal e o esfíncter distal. Então, o proximal, ele sente a vontade, mas o distal, ele começa como é que se diz? A contrair, ou seja, a gente segura. Nós temos esse controle. No caso, é o esfíncter, como é que se diz? Ele consegue manter, ele consegue conter, ele é voluntário. E o outro é involuntário, que é o proximal, né? Involuntário. Aí o que é que acontece? A pessoa consegue segurar e chegar ao banheiro tranquila e fazer xixi, né? E urinar. Mas aí o que é que acontece? Quando existe uma prostatectomia, ou seja, a retirada dessa próstata, esse músculo, né, que é o esfíncter, ele é lesado, né? Se a gente leva um corte, por exemplo, em alguma parte, a gente vai perder um pouquinho a força. Então, esse músculo, ele perde essa força, esse controle de conter o xixi. É por isso que o paciente vai começar a perder urina, ou seja, incontinência urinária. Geralmente, quem faz cirurgia de prostatectomia, eles ficam com incontinência de esforço. Por quê? Porque quando vai tossir, espirrar, perde xixi, porque o músculo, que é o esfíncter, né? Que ele é para conter esse xixi, ele não consegue conter. Então, é porque ele não consegue, porque ele perdeu essa força. E por que ele perdeu essa força? Porque o nervo que inerva esse músculo, ele foi, vamos dizer assim, lesado, né? E assim, foi uma parte lesada, só que depois ele vai se recuperar. Não é que ele vai se recuperar o nervo, ele vai começar, a gente vai trabalhar com a fisioterapia para poder melhorar essa continência, ou seja, ter essa contenção de novo. E esse nervo, o nervo desse nervo é chamado de nervo pudendo, tá? Ele nerva toda essa região de próstata, de bexiga e da ereção, né? A partir da questão da ereção também. Então é por isso que aí eu vou falando já da ereção, que o paciente também fica com disfunção erétil, né? Alguns pacientes têm outras predisposições, que são a idade, diabetes, não sei o quê, e tem outros tipos de disfunções. Disfunção erétil, né? Que não seja por conta da próstata. Mas, no caso, vamos dizer que o paciente ele ainda é bem ativo, sexualmente falando. Ele tem uma ereção boa e fazia tudo mais. Então, é o que, que acontece? Ele fez uma prostatectomia e ficou com a dificuldade de ereção. Mas aí foi devido a essa, da questão do nervo, né? Dessa lesãozinha que houve no nervo. Ah, isso não é erro médico, isso não é problema porque, ah, meu Deus, o médico errou. Não, isso é uma coisa que acontece. Por quê? Porque o local da próstata é exatamente onde passa esse nervo. Existem estudos, né, mais avançados que vê como é que vai ter esse tipo de tratamento que não lese, mas principalmente se o câncer estiver avançado. Quando a próstata está pequena, né, ainda assim é retirada uma parte menor e a lesão é menor. Voltando à questão da incontinência, e aí o paciente chega lá, né, no consultório, perdendo xixi, usando fraldas, tá? Hiper triste, por quê? Porque ele começa a perder xixi por exatamente desse músculo que foi lesado, né? O nome dessa musculatura é chamada musculatura do assoalho pélvico. É aquela musculatura que segura toda a parte urinária, né? Essa parte assim, bexiga, essa questão toda, eles né, o assoalho pélvico. Então, ele perde essa força, mas momentaneamente, tá? Então, hoje em dia, graças a Deus, a fisioterapia tem assim dado uma resposta muito boa para os pacientes. Eles recuperam essa continência, eles recuperam a questão da ereção com tratamento. Agora, alguns pacientes podem recuperar 100%,
outros podem recuperar 50%, outros podem recuperar, não recuperar. E aí o que que acontece? Eu já tive paciente que não melhorou, né? Não melhorou nada. E aí qual é a indicação médica quando o paciente vai fazer X quantidade de sessões, né? Aí a gente vai fazer uma avaliação, vai ver a necessidade de quantas sessões ele vai precisar. Então, a gente vai evoluindo, e aí, caso o paciente não evolua, aí o que é que a gente vai fazer? Eu mando um relatório para o médico, e o médico vai determinar, assim, que tipo de tratamento ele vai fazer. Geralmente, eles fazem um procedimento que se chama esfíncter artificial. Eles fazem uma cirurgia de esfíncter artificial, onde é colocado um dispositivo que vai fazer o papel do esfíncter, né? Ele vai controlar essa urina. Por exemplo, o paciente teve vontade de fazer xixi. Aí tem uns que tem tipo uma bombinha que fica no testículo. Aí o paciente vai ao banheiro, aperta o testículo e aí essa válvulazinha se abre e o xixi vai sair. Não incomoda, é uma coisa bem tranquila, é tipo uma prótesezinha de esfíncter, né? E aí resolve a vida do paciente, ele não precisa estar perdendo xixi. Isso melhora a qualidade de vida. Existem também exatamente, isso é um tratamento já cirúrgico, onde o paciente não teve uma evolução com a fisioterapia. E é muito indicado e é muito feito até. Os pacientes, assim, gostam muito. Não é assim, eles gostam, eles evoluem muito. Eu tenho vários pacientes que também já passaram por um esfíncter artificial. E no caso da impotência sexual, existem também a prótese peniana, tá? Até no estado também é conseguida essa prótese, aí o paciente pode falar com o seu médico, ver como são assim os trâmites legais, assim, as coisas para poder conseguir essa prótese. E aí o paciente também vai ter uma qualidade de vida. Uns deles, assim, me perguntam, como é que eu faço? Eu fiz, olha, conversa com o seu médico, né? Converse com o seu médico para poder ele lhe dar toda a orientação possível, porque não são todos os pacientes que possam ter indicação, né? Isso aí já é uma parte médica, eles vão avaliar o paciente e vai ver essa indicação. Também na questão do esfíncter artificial, também o médico vai ver se tem indicação. Por exemplo, o paciente ele não te, ele vai ter que fazer uns exames para poder saber como é que está essa bexiga, para saber, poder saber se ela vai conseguir trabalhar com a questão do esfíncter. Por exemplo, um dos exames que eu recebo muito de pacientes que têm problema de incontinência é o estudo urodinâmico, tá? Então, este exame, ele vai mostrar como a bexiga está se comportando. Por exemplo, qual a capacidade máxima que ela consegue ficar de xixi, se ela tem força para jogar esse xixi para fora. Porque lembra quando eu falei desse músculo aqui, né? O músculo detrusor, esse músculo aqui que está ao Sim. redor da bexiga, ele contrai na hora que a bexiga está bem cheia e depois quando a bexiga, quando eles fazem, aí por exemplo, o paciente está com vontade de urinar, aí eu vou ao banheiro, né? O paciente vai lá ao banheiro, aí o que é que acontece com esse músculo? Ele vai começar a contrair, contrai, 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 aí vai esvaziar toda a bexiga, ele tem aquela força para contrair. E enquanto isso, esse músculo daqui, que é o de baixo, que é o esfíncter, ele vai relaxar, né? Quando esse músculo relaxar, o esfíncter, o outro está contraindo. É o contrário, né? Enquanto um contrai, o outro relaxa. O detrusor contraindo e o esfíncter relaxando. Terminou de urinar, o detrusor relaxa e o esfíncter contrai. Uma pessoa sem distúrbio. Então, tudo isso o médico vai ter que avaliar para ver se essa musculatura tem força suficiente para poder estimular na hora do paciente usar esse esfíncter artificial. Aí vai avaliar a capacidade máxima, quanto, quanto de urina aquela bexiga suporta. Tudo isso vai ser falado. A força dessa musculatura, o jato urinário, como é que está a perda, como é que está a questão da uretra, se essa uretra, como é que se diz, se essa uretra é hiper, como é que eu posso dizer, hipermóvel. Enfim, tudo isso é uma avaliação médica que ele vai avaliar para poder dizer o diagnóstico também. Outra disfunção que os pacientes de prostatectomia apresentam é a estenose uretral. E o que é isso? Aqui, ó, lembra que eu mostrei aqui a uretra? Aqui está a Sim. bexiga, já não vai ter mais a próstata, né? Porque vai retirar. Aí o médico vai recanalizar essa uretra com a parte aqui da bexiga. E o que é que vai acontecer? Alguns pacientes, não são todos, eles podem apresentar uma estenose uretral, que é o estreitamento da uretra. É como se fosse criando
sei lá, uma cicatriz, uma carnezinha ali, e aí o paciente começa a ter dificuldade em urinar. Aí é bom o fisioterapeuta estar atento a isso, porque às vezes a gente pode até pensar, eita, o paciente, ele está melhorando da incontinência, porque ele vai dizer, olha, eu estou diminuindo o xixi, e não sei o que, não sei o que. Aí o que acontece? Aí a gente pode achar, eita, essa daqui ele está melhorando, mas muitas vezes não é. Às vezes ele está com essa estenose e a nossa conduta é encaminhar o paciente para o urologista para ele fazer um procedimento que se chama ureteroplastia, tá? É uma cirurgiazinha que também é simples, aí vai desobstruir o canal da uretra para poder melhorar. E quando geralmente faz essa cirurgia, o paciente vai apresentar uma incontinência de novo, ou seja, vai aumentar de novo o fluxo da urina, porque na realidade ele não estava ficando bom, ele estava com estenose, né? Então é muito importante a gente ter esse feedback com o urologista, nós estarmos sempre junto dele, sempre trocando ideias, avaliando o estudo hidrodinâmico, avaliando o ultrassom junto com o médico, tendo esse feedback mesmo para poder melhorar a vida do paciente. Então, as três disfunções, né, que mais comprometem o homem na questão da prostatectomia é incontinência urinária, né, que o paciente chega perdendo xixi e tal, usando fralda, super triste. A disfunção erétil, que também faz fisioterapia para isso, eu também tenho muitos pacientes que fazem cirurgia, fazem a fisioterapia para essa disfunção, e a estenose uretral. A estenose uretral é tratamento médico, onde a gente realmente tem que avaliar e tem que levar o paciente para encaminhar o paciente ao médico. Outro detalhe, quando o paciente aqui, ó, apresenta uma estenose uretral, né, como eu disse, aí o que é que pode acontecer? Aqui nos tem os ureteres, como eu falei, então, se o paciente está aqui obstruído, a urina não vai conseguir sair direito, e aí começa a bexiga, vai tipo um bexigão. E aí o que é que acontece se essa estenose for bem acentuada, o paciente vai fazer o quê? A urina poderá voltar para esses ureteres e acontecer aquele outro problema que eu falei, que chama-se hidronefrose. O que é isso? É como se fosse um líquido nos rins. Isso é um problema muito sério. Isso leva um paciente a uma hemodiálise, leva um paciente a perder um rins, porque o rins, ele é um órgão nobre, né, estéril. E a bexiga não, a bexiga está ali com a urina, e a urina já é infectada, porque é o resíduo, né, do que do tudo que a gente se alimenta, enfim. Então, o que é que acontece? A bexiga é infectada e o rins não. Outra coisa também, muitos homens, eles têm medo de, tipo assim, eu não vou beber água, porque se eu beber muita água, eu fico perdendo xixi, né? Não é para fazer isso. Por quê? Porque o que é que acontece? A urina, a pessoa que não bebe muita água, a urina vai ficar o quê? Concentrada, né? Isso aí leva à infecção, porque ela está ali concentrada, a pessoa não bebe muita água e tarará, e também não é bom, né? Então tem que beber água normal e tem que fazer tudo normal. À noite poderá diminuir um pouquinho a ingesta d'água. Por quê? Porque tem pessoas que passam a noite tomando água, né? Uma garrafa já ao lado. Aí, claro, que se você passar a noite bebendo água, você vai passar a noite fazendo xixi, né? Assim, urinando, que é uma coisa normal de qualquer pessoa. Outra coisa também que eu quero assim lembrar é que lembra quando eu falei que as pessoas que têm uma hiperplasia prostática, ela pode acordar várias vezes à noite para fazer xixi? Pronto. Certo? Às vezes a pessoa é diferente. Você está dormindo e acordar para fazer xixi, o nome disso é o quê? Noctúria. E ou você está acordado, né? Sem querer dormir, insônia. Aí ir ao banheiro. É uma coisa diferente. Uma coisa é você estar dormindo e levantar para fazer xixi. Outra coisa é você já estar acordado e fazer xixi. Para não confundir. Eita, eu acho que eu tenho incontinência, porque eu fico no banheiro a noite toda. Mas às vezes está ali assistindo televisão, né? Porque quando a gente não dorme à noite, a gente está fazendo duas coisas. Ou assistindo televisão, fazendo xixi, ou então com medo. Então a gente não fica lá quietinha. Então tem que, assim, diferenciar, né? Então, aí, voltando, né, as disfunções são essas. Existem os tratamentos, que eu vou falar aqui um pouco, daqui um pouco eu vou falar. Existem os tratamentos, assim, para essa questão, né? E é muito interessante alguns homens conhecer esse tratamento. Por quê? Porque às vezes eles não sabem que existe e passam a vida toda com incontinência. Hoje, a maioria dos médicos eles já indicam a fisioterapia. Como eu disse, o paciente sai recebe alta do hospital já com como é que tá, a solicitação da fisioterapia perineal. Doutora, outra coisa. A senhora falou muito em relação que deve haver
uma conexão muito boa do paciente com o terapeuta. Existe também, no caso, se ele precisar fazer essa fisioterapia, então teria algum exercício que possa ajudar a ele, os dias que ele vai no seu consultório, realizar, claro que lá a senhora vai ter os instrumentos necessários, aparelhos necessários, profissionais, né, que deve ter no caso, para realizar adequadamente essa fisioterapia, mas também teria alguma indicação que essa pessoa possa fazer em casa, pequenos exercícios que contribuem ao longo da semana. Ele não vai, digamos, ele vai duas vezes ao seu consultório, né? E os outros dias da semana que ele não vai, ele pode ter algum exercício que possa ajudar ele a fazer em casa? Sim, sim, com certeza. Inclusive, assim, lá no hospital que eu trabalho, né, existem muitos pacientes que vêm do interior, pessoas de fora, tá? Então, o que é que acontece? Eu, assim, me sensibilizo muito, porque tem pacientes que gastam muito dinheiro para poder chegar no hospital. É uma fisioterapia que não tem em vários lugares, assim, interior não tem. Às vezes eles perguntam, eu posso fazer no interior? Eu fiz, olha, se você conseguir lá, pode. Libero você para fazer onde você mora. Mas aí depois ele volta e diz que não conseguiu, porque não tem esse tipo de fisioterapia, né? E aí eu fico com pena, assim, geralmente eu ensino a fazer em casa. Agora, assim, é importante também que ele faça primeiro uma avaliação. Por quê? Porque esse exercício, por exemplo, ele vem a primeira vez, faz uma avaliação comigo, e aí eu vou orientar quais exercícios ele vai fazer e o tempo. Porque o que acontece? Se ele não fazer o exercício direito, se eu disser, por exemplo, eu disser, faça assim, faça assado, num vídeo, por exemplo, sei lá. Aí o que acontece? Eles vão fazer de forma errada e aquele exercício, em vez de melhorar, vai piorar. Por quê? Porque eles vão, por exemplo, ter o tempo, eu tenho que saber como é a contração dele, se ele tem uma contração eficiente, se ele tem uma. Como é que se diz? Porque às vezes ele faz por exemplo, eu mando ele contrair e ele não contrai. Ele faz um exercício que a gente chama de valsalva. O que é isso? Ele faz aquela força para baixo. Entendeu? Então, eu tenho que realmente avaliar o paciente para poder ajudar. Então, geralmente eu faço isso. Eu vejo o paciente, avalio o paciente, vejo quanto tempo ele consegue contraindo, quanto tempo ele consegue relaxando, porque às vezes o paciente, eu digo contraia, aí ele contrai. Aí eu segura, segura, segura. Eu conto tipo 10 segundos, ele não consegue. Quando eu digo segura, segura, quando eu digo um segundo, dois, ele relaxa. E a gente avalia isso, que já já eu vou explicar melhor, com o biofeedback, entendeu? Que é um aparelho que a gente usa para avaliar esse paciente. Então, é muito importante realmente ele fazer primeiro, mesmo que ele faça só uma avaliação, né, com a fisioterapeuta, e como eu disse, assim, eu ajudo, eu gosto muito de ajudar. Assim, as pessoas podem vir para mim, que eu oriento, explico e tal, e a pessoa vai ficar fazendo em casa. Chegar para mim, olha, eu não tenho condições de ir ao hospital, eu não tenho condições de pagar particular, não tem problema. O meu intuito é ajudar as pessoas. Agora, realmente é importante eu ver a pessoa para poder fazer essa avaliação. Porque, como eu digo, senão ela pode fazer de uma forma que, ao invés de melhorar, piore. Eu já tive um Exatamente. paciente que fazia em outro serviço, e aí, que serviço assim, acho que era alguma faculdade, eu não sei. Eu sei que, porque às vezes o paciente ele não entende bem assim o que a pessoa quer dizer. Então, ele foi para algum serviço e fez, e de repente ele passava tipo 2 horas contraindo a musculatura. Aí eu perguntei a ele, nem academia, que a gente está trabalhando o corpo todinho, o músculo não aguenta fazer mais de 1 hora assim de exercícios, né? Então é importante que tenha aquele tempo correto, porque depois que ele terminava os exercícios, ele ficava com incontinência e piorava. E piorava por quê? Porque aquele músculo ele vai fadigar, né? Ele vai fadigar mais aquela musculatura, entendeu? Então é muito assim importante realmente um fisioterapeuta especialista na área, um médico encaminhar, tá com aquele feedback, como eu disse, o fisioterapeuta com feedback com o médico, para a gente tratar aquele paciente, dar aquele apoio àquele paciente juntos, sabe? É aquela coisa, o paciente tem isso, tem isso. Geralmente eu converso com os médicos, olha, eu tô fazendo isso e tá assim, tá, tá, e vamos ver como é que a gente pode melhorar a vida desse paciente. E aí o paciente melhora. E na questão de exercício também. O paciente chega para mim, por exemplo, o paciente chegou para mim hoje, sei lá, do interior, né? Então eu já atendo ele hoje mesmo. Eu não vou dizer, vem aqui amanhã, não sei o quê, daqui a um mês, não. Vem aqui que eu lhe atendo e já faço aquela avaliação. Porque se eu perceber que aquele paciente ele não tem condições de vir para mim, se ele não tem condições de continuar o tratamento, eu vou fazer uma orientação
e ele já vai continuar em casa. Assim, já vai fazer em casa alguma coisa e melhora. Ótimo. Deixa eu ver mais aqui, mais alguma pergunta. Sim, a senhora poderia falar um pouco mais sobre essa estenose uretral e por que ela ocorre? Essa é uma das perguntas que tem. Que tem aqui, né? Pronto, né? Como eu tinha falado há pouco, a estenose uretral é exatamente nessa questão, ocorre devido à cirurgia. E o grande problema dela é tomar cuidado para que não evolua para uma hidronefrose. Por quê? O paciente e o fisioterapeuta têm que estar atento a esse sintoma. Por exemplo, o paciente fez uma prostatectomia. Aí, de repente, digamos que ele não foi à fisioterapia, não foi mais ao médico, fica lá triste, não procurou tratamento nenhum. Aí, de repente, ele percebe que está com dificuldade de urinar. Aí, em vez de sair aquele jato, ou em vez de até perder, não está perdendo, em vez de sair aquele jato forte, ele sai mais fraco, sai aos pingos, e aí é uma alerta. Então, ele já tem que procurar um urologista para poder fazer os exames. Geralmente, ele faz um exame, o médico pede um exame chamado uretrocistografia, tá? Que é um exame que parece um raio-x, só que é feito com contraste. Aí o que é que vai acontecer? Desse exame, o exame vai mostrar o contorno da bexiga e vai mostrar a uretra. E mostra bem claro assim uma estenose, ou seja, aquele estreitamento da uretra e é mostrado nesse exame. Aí o médico vai saber qual a porção da uretra que está tendo obstrução para poder fazer o procedimento cirúrgico. Mas é muito assim importante mesmo a pessoa ficar atenta a isso. Porque um paciente que apresenta uma estenose uretral pode evoluir para uma hidronefrose, como eu falei, né? Pode evoluir para uma hidronefrose e aí a pessoa perdeu o rins, a pessoa ficar fazendo hemodiálise, porque vai comprometer o rins. Aí é uma coisa assim que a gente tem que ficar muito atenta, tanto profissional, no caso, né, nós profissionais, como o paciente. Sempre que estiver fazendo avaliação, sempre que tiver, assim, sempre que a gente vai acompanhar aquele paciente todos os dias e a gente vai sempre perguntando como está, não sei o quê, essas coisas. E é muito importante que o paciente ele tenha plena consciência de que é necessário que ele fale absolutamente tudo, Tudo. porque muitas vezes Isso, ele tem que perceber que não é ele quem tem que decidir o que é importante ou não. Aquilo que ele pode, de repente, acreditar que é uma bobagem, não, eu não vou dizer isso sim, para a doutora Lúcia porque isso é bobagem, né? Mas é isso, justamente essa bobagem que se ele levar na consulta com a senhora, uhum, vai dar uma grande importância e pode dar um desfecho diferente. isso, Então, vamos pontuar que é necessário que haja essa ponte, que haja essa conexão do paciente com o fisioterapeuta, isso. né? A senhora quer falar mais alguma coisa? As perguntas que me enviaram, eu já passei todas, algumas nem cheguei a fazer, porque inclusive já foi dentro do assunto que a senhora colocou, Isso. então eu nem vou Uhum. fazer. Então fique à vontade, o que é que a senhora quer trazer mais aí, que ficou em aberto para ser dito? Pronto. Eu vou falar assim da própria fisioterapia, né? Porque Fique agora à eu falei vontade. da anatomia, falei das complicações, falei da próstata e tal. E a fisioterapia? Como será essa fisioterapia, né? Então, o paciente, ele chega para mim, né? Porque o médico já encaminhou, já passou por todo aquele processo de prostatectomia, de avaliação médica e tal. O médico específico é o urologista, no caso do homem, né? No caso desse trabalho que nós estamos falando hoje. Porque também o ginecologista já trata a questão mais das incontinências das mulheres, mas como a gente está voltado assim para o homem, então o médico é especialista na área que vai encaminhar este paciente para o profissional fisioterapeuta especialista na área, né? Então, o que é que a gente vai fazer? O paciente chegou ao consultório de fisioterapia, será feita uma avaliação, tá? Então, essa avaliação vai colher todos os dados, a data da cirurgia, aí ele traz também todos os exames. Importante trazer o estudo urodinâmico para a gente avaliar a capacidade dessa bexiga, para a gente avaliar como é que o primeiro desejo, que às vezes o paciente tem um primeiro desejo. Por exemplo, às vezes o paciente a bexiga lá está com 30 ml de urina e o paciente já está tendo o primeiro desejo. Enfim, avaliar todo o estudo urodinâmico
para que a gente possa traçar um tratamento assim mais adequado para aquele paciente. O paciente que tiver ultrassom, a gente vai trazer também, vai avaliar os exames urinários que ele tiver, tudo que ele tiver feito com o médico, ele traz para a gente pontuar lá na avaliação. E o que mais? Aí então, a gente vai saber, em questão de saber se o paciente tem diabetes, se o paciente tem pressão alta, por quê? Eu já até tenho um paciente que ele é hipertenso. Aí o que que acontece? Um paciente hipertenso, ele toma medicação que é diurética, né? Então a gente já tem que ver ele com outros olhos. Por quê? Para o paciente que tomou medicação diurética, ele não pode parar de tomar, né? E ao mesmo tempo vai estimular ele realmente a fazer mais xixi, porque ele já tem um problema tanto na próstata como um problema de pressão, né? Então a gente já vai trabalhar ele de outra, não de outra forma, vai dar umas orientações, tá? Outra coisa, eu já tive um paciente que ele todos os dias lavava o carro, todos os dias literalmente. Só que ele mesmo que lavava. E aí ele ficava de cócoras, né? Assim, lavando os pneus do carro. E aí o que é que acontece? Essa postura dá um relaxamento, né, na bexiga. Desculpa, um relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Aí toda vez quando ele ficava de cócoras, o xixi. Por quê? Porque até assim, relaxa mais essa questão. Aí depois eu cheguei, por isso que o fisioterapeuta tem que estar sempre conversando, o que o senhor fez hoje? Eu não sei o quê. E aí, esse paciente, esse outro que eu já tive, que ele tinha pressão alta, ele tinha deixado de falar, né, na avaliação, e eu também tinha deixado de perguntar, e foi logo no início, assim, da minha carreira. E aí é muito importante, tem diabetes, tem pressão alta, quais as outras, como é que se diz, quais as outras patologias de base que ele tem? Tem problema na coluna? Por quê? Aí, eu sinto dor na coluna, isso é muito importante. Por quê? Porque na coluna passam todos os nervos, inclusive o nervo que inerva lá essa região pélvica. Aí, se ele tiver um comprometimento, por exemplo, uma hérnia nessa questão, na parte lombar, alguma coisa que comprometa algum nervo de algum ramo que vai para a bexiga, que vai para essa questão, ele vai apresentar algum problema também. Então, tem que avaliar o paciente como um todo. Perguntar ao paciente em que atividade ele trabalha, porque tem paciente que trabalha fazendo esforço, pegando peso, é importante pontuar também antecedentes, né? Assim, história de antecedente familiar, assim, se o paciente tem algum pai, parente, mãe, irmão que teve câncer, também a gente coloca. Aí vai colocando todas as informações necessárias. Quanto tempo de cirurgia, né? Aí a gente vai, anota lá, porque é importante. Tem pacientes que já fazem 10 anos que fez a cirurgia, mas como ele nunca fez uma fisioterapia, aí já é um paciente que a gente demora mais a questão da recuperação, né? Porque ele não agiu logo. E falando também da fisioterapia no pré-operatório, é tão importante o paciente, alguns médicos já solicitam, trabalho com médicos que eles já solicitam, o paciente vai fazer a prostatectomia, antes da prostatectomia, ele já entra em contato comigo e diz, olha, vamos iniciar a fisioterapia. Aí ele vem para o consultório, né, uma fisioterapia mais assim, diferenciada, ele vai trabalhar mais os exercícios para trabalhar já a musculatura, para quando ele chegar na cirurgia, ele já ir com a musculatura trabalhada. Isso também evita, assim, alguns casos tem até uma resposta muito boa no pós-operatório, entendeu? Isso eu falei, assim, voltando para a avaliação. Então, a gente tem que avaliar esse paciente, tem que ver a condição, assim, de transporte, porque às vezes o paciente tem que vir de moto para o consultório, e tarará, ou de ônibus, então tudo tem que ser avaliado, né, para poder a gente traçar um trabalho bem legal. Na própria fisioterapia, ainda tem alguns testes que nós fazemos, né? Tem um teste do absorvente, que a gente coloca e pesa o absorvente antes, e depois bota para o paciente, aí depois manda ele subir, descer a escada, fazer algum esforço, que é para ver quanto ele está perdendo. Aí tem outros testes, assim, que tosses, que, enfim, tem várias coisas que a gente vai fazer com o paciente. E também fazer avaliação com o próprio aparelho de biofeedback. Então, o que é aparelho de biofeedback? É um aparelho que existem vários tipos, né? Existe um que é interno, né, que a gente coloca no reto, tá? E a maioria desses são assim. A gente vai enchendo tipo uma bombinha, né? Então essa bombinha, aí quando ela enche até o paciente suportar, tá bom, tá? Porque também não vai encher de acordo com a questão do reto dele. Aí lá no gráfico, alguns desses aparelhos é no gráfico de computador, aí a gente vê lá e pede para ele contrair. Contraia, aí ele contrai e vai mostrar um valor lá naquele computador. Aí a gente vai perceber se aquele músculo está contraído, se
se aquele músculo está com força, se está sem força. E outra coisa, aí tem os tipos que é no computador. E tem outro tipo que ele é num aparelhozinho que é uma luzinha, né? Aí quando ele contrai, vai subir assim uma numeração e vai pontuar assim com a luzinha. Então é bem importante também. Aí geralmente na primeira avaliação, outra coisa, na primeira avaliação, os homens já chegam com medo de mim, pensando que vai levar toque, pensando que vai levar não sei o quê. Então, assim, não, eu geralmente eu fico com muito cuidado para não fazer nada interno no paciente naquele primeiro momento. A gente tem que adquirir a confiança dele, a amizade, né? Porque o que que acontece? Digamos que o paciente venha para mim no primeiro dia e olha, o senhor tem que fazer isso e não sei o que, bababá, e vai botar lá um aparelho no reto do paciente. Aí o que que vai acontecer? O paciente ele vai se chatear, ele não vai querer voltar. Ele já veio com a cabeça desse tamanho, por medo da pessoa. Então, ele tem que ir ganhando confiança. Eu, particularmente, na primeira sessão, eu não uso nada interno. Tá? A não ser que seja um paciente que já conheça sobre isso, que não tenha problema, eu converso, entendeu? E aí, assim, porque no decorrer das sessões, no decorrer das coisas, a gente vai trabalhando o que tem que ser trabalhado. Aí, esse do feedback, ele faz a avaliação do músculo para saber como esse músculo está, se esse músculo está contraído, se esse músculo está relaxado. Tem pacientes que têm muita ansiedade e ele já é contraído. Ele tem muita contração, assim, que chama de anismo, é a contração involuntária do ânus. É assim, não é muito comum, não. Geralmente, o paciente de próstata, ele tem mais um relaxamento. Mas tem outros que o medo, aquela coisa, aí você, até porque o próprio ânus, ele vai ter um reflexo, né? Quando você for botar uma coisa que ele vai se contrair, que é um reflexo que ele vai apresentar. O que mais? Então, esse biofeedback, a gente faz avaliação com esse biofeedback e também faz como tratamento, porque o biofeedback, inclusive, é o nome da fisioterapia. O médico vai botar lá, solicito biofeedback com eletroestimulação. O que é isso? É o próprio aparelho que a gente usa, mas também o nome da fisioterapia é biofeedback. E o que mais? Aí a gente também tem outros testes, que a gente vai fazer uns testes do cotonete, para ver se tem uma hipermobilidade da uretra. E a gente vai avaliar. Cada fisioterapeuta tem o seu protocolo, tem seu jeitinho, tem seu tipo de fazer esta avaliação. Aí pronto, aí vai marcar as sessões do paciente. Geralmente não é bom a gente fazer todos os dias. Geralmente eu indico fazer tipo 3 vezes na semana ou 2 de acordo com o tempo do paciente, porque todos os dias, no outro dia eu oriento que ele vai fazer alguma coisinha em casa, para não estar lá todo dia e fadigar aquela musculatura, entendeu? Aí sim. Aí vamos falar no tratamento. A gente marca as consultas e o paciente vem para a fisioterapia. Então, quais são os tratamentos no caso de um paciente que tem uma incontinência urinária de esforço, né? Porque tem vários tipos de incontinência. Geralmente, tem o incontinência urinária de urgência, tem incontinência urinária de esforço e tem as duas que a gente chama de incontinência urinária mista. Então, geralmente quem faz prostatectomia apresenta incontinência urinária de esforço, né? Como é que a gente diagnostica? É assim, o paciente tosse, espirra, sai xixi, né? Pega algum peso, sai xixi. Então, já é um fator para a gente imaginar que ele pode ter uma incontinência urinária de esforço. E na própria avaliação, o paciente está deitado, eu mando ele fazer um movimento, ele manda ele tossir, e aí ele perde aquele espinguinho. E também fazer o movimento de valsalva. Então, o que é valsalva? É aquela forcinha para baixo, como se a pessoa fosse defecar. Aí faça a valsalva, aí às vezes ele não consegue, eles contraem, eles fica parado, eles pensam, na mente dele, eles pensam que está fazendo força para baixo, mas não estão. E é a mesma coisa ao contrário, quando eu peço para ele contrair, contrai, segura o xixi, segura, segura, segura. Ele não contrai, ele pensa que está contraído, mas aí outra coisa importante que a gente tem que observar. Quando a gente pede para o paciente contrair, geralmente, quando ele não consegue, ele vai tentar contrair toda a musculatura. Então, ele vai tentar contrair a musculatura abdominal e a musculatura das perninhas, né? Das coxas, que a gente chama de adutores. Aí a gente tem que ter toda a técnica para poder isolar esses músculos na hora que a gente está fazendo o trabalho. Entendeu? Aí eu digo, aí tem biofeedback, que eu gosto muito desse, mas assim, é um aparelho assim, bem mais caro. Eu já trabalhei com esse tipo de aparelho lá no Hospital Português, que ele é sensorial. Ele é na parte externa. Aí não coloca ele interno. Aí você pode colocar uns eletrodos no abdômen e uns eletrodos no períneo. Então,
esse sim é legal porque a gente consegue ver como é que está a musculatura, a força, por exemplo, quando ele vai contrair. Se ele estiver contraindo o abdômen, o aparelho vai mostrar. Entendeu? Vai mostrar. Então, isso é muito bacana, esse tipo de biofeedback, porque, como é que se diz? Vai nos dizer exatamente. Aí o paciente, o que é biofeedback? Ele vai olhar para o aparelho e ele vai tentar ter uma, como é que eu posso dizer? É, o feedback, ele vai olhar, por exemplo, se ele olha para o aparelho e vê que o abdômen está contraindo, então automaticamente ele vai ter que tentar relaxar o abdômen para contrair só o períneo. Aí é legal. Outros tipos de coisas que a gente pode fazer. A eletroestimulação. O que é eletroestimulação? É um tipo de corrente, né, que a gente usa o fez na questão de contração. Aí a gente vai colocar uns. Existem eletrodos internos, como eu falei, que é colocado assim no reto, né? E existem eletrodos de superfície, que é colocado no períneo. A cada lado a gente coloca um eletrodo. Então, esses aparelhos, eles vão estimular o paciente. É como se fosse, a gente chama disso o paciente que é uma formiguinha. Olha, vai ter uma formiguinha, um choquinho. Mas eu digo, olha, isso não é choque, porque senão eu vou levar choque, não. Choque é uma descarga elétrica. É Tem que por isso que eu uso explicar, mais né? o termo, porque é por isso que eu uso mais o termo formiguinha. Porque se você, olha, o senhor vai levar um choque. Oxe, como assim? Eu vim aqui para levar choque? Quero não. Entendeu? Então ele vai levar, ele vai, a gente coloca. E geralmente, uns dizem assim: ah, eu não quero nada no reto, não, não tem problema. A eficácia dos eletrodos de superfície é a mesma, né? Os estudos mostram que tem a mesma eficácia. Então, a gente coloca os eletrodos de superfície e aí vai pegando a orientação para estimular. Alguns pacientes, que não é o caso de cirurgia de próstata, eles têm, por exemplo, paciente que tem lesão medular, que ele não sente as pernas, paciente que tem bexiga reflexa, bexiga neurogênica, a gente também pode botar esses eletrodos na perna, que a gente chama assim nervo tibial posterior, né? Que é assim um ramo que coloca na perna, e também pode usar na parasacral, que é naqueles logo após ali perto da coluna lombar, fim da sacral, aliás, desculpa, da sacral, a gente coloca os eletrodos, mas geralmente não é o caso de pacientes de próstata, é pacientes com outras histórias aí. Então, aí tem esses exercícios, tem exercícios com bola, tem a gente às vezes associa o pilates com exercícios perineais, aí tem exercícios com várias formas, tem as posturas que a gente vai usar, é bem legal, sabe? Aí é importante assim, a gente realmente avaliar e saber o que tratamento esse paciente pode fazer. E tem os famosos exercícios de Kegel, que é o exercício sem aparelho nenhum, que é esse que eu também posso ajudar eles para fazer em casa. Eu oriento, né? Geralmente eu dou uma cartelinha, olha, você vai fazer tantas contagens, assim, 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 de acordo com cada paciente. Mas é muito bom. E também, essa questão aí é para incontinência. Aí, digamos que o paciente tem impotência sexual, né? Aí, também, aí eu vou avaliar tipo de impotência, no caso, se foi devido à prostatectomia ou se foi devido a outras coisas, como eu já lhe falei, a questão de diabetes, a questão psicológica, né? Porque o paciente às vezes é muito sensível nessa questão da mente para poder ter uma ereção. Então aí a gente também tem que ter todo o acompanhamento junto com a psicologia. No caso da fisioterapia, o que é que eu vou fazer para esses pacientes que têm impotência? Eu posso usar, além de eletroestimulação, eu posso usar exercícios, posso usar, a gente chama de vacuoterapia, que é tipo uma bombinha, né, que coloca no pênis, é muito legal. Essa bombinha, os pacientes aqui referem uma melhora muito grande. Essa bombinha também trata alguns pacientes que apresentam doença de Peyronie, que não tem nada a ver com a próstata, mas alguns pacientes já têm, que é como se fosse a lateralização assim do pênis, né? Meio de lado. Aí o que acontece? Chama-se doença de Peyronie. E aí essa bombinha também ajuda. Por quê? Porque ela suga assim o pênis e ela vai dando um alongamento da fibra muscular. Aí quando a gente liga a bombinha, ela vai dando um aumento do fluxo sanguíneo naquela região. Agora, tudo isso deve ser feito com um fisioterapeuta especialista. Por quê? Para não necrosar, né? Porque tudo tem um tempo ali, tá, prende ali, e aí você tem que ter tudo uma coisa assim, bastante trabalhada, entendeu? Mas é muito legal e também faz eletroestimulação. Uma coisa que eu oriento muito os pacientes, independente de vir para fisioterapia, no caso, na questão da ereção, é fazer exercícios em casa com o seu próprio, assim, com o pênis mesmo, fazer exercício, movimento. Alguns médicos já dizem ele também. Por quê? Porque o paciente, ele já saiu do consultório
tudo triste, não vai ter relação nem tão cedo, até porque, assim, nem tão cedo, mas o médico vai dizer, olha, tanto tempo para poder não fazer esforço, né? Claro. Aí ele já vai passar. Só que, por exemplo, se o médico disser assim, depois de um mês é que você pode ter relação sexual. Só que ele não vai ter depois de um mês, ele vai ter depois de 100 anos, porque ele está com vergonha da esposa. Entendeu? Ele está com vergonha da companheira. Então é por isso que tem que ter uma como é que se diz, a família, no caso a esposa, ao lado dele, e ajudar nisso, inclusive ajudar na questão de exercícios, como você disse, tirar esse preconceito de, isso é safadeza, isso é aquilo. Não, eu oriento mesmo, eu digo na frente da paciente, olha, da esposa, você pode fazer exercício, você pode ver filme, você pode pegar no pênis mesmo e fazer um movimento, porque isso vai estimular ele a melhorar. É isso. Quer perguntar alguma coisa? Perfeito. Não, doutora, eu só quero agradecer, o nosso tempo já realmente já está terminando, então eu só tenho que agradecer ter aceito o convite, a sua competência não se pode nem ser julgada, porque deu um banho Obrigada. aí de domínio, né, no assunto, é inegável. O conteúdo que a senhora trouxe foi muito importante, acredito que serviu realmente para abrir muito a mente masculina. Hoje, acredito que o nosso objetivo seria ajudar, né? E nós tivemos essa contribuição, porque sei que muitas coisas, muitos pensamentos aí foram quebrados, foram rompidos diante dessa live que a senhora trouxe para a gente. Só tenho a agradecer. Espero que possamos ter mais momentos assim, e foi muito bom, muito enriquecedor, e agradeço a todos que participaram, quem mandou boa noite, quem nos assistiu, quem antes entrou em contato comigo e mandou as perguntas no privado, a todos vocês que torceram, que quiseram que essa live acontecesse dessa forma, as boas energias que nós recebemos, e espero em breve podermos fazer mais uma com a senhora. Vamos sim. Vamos sim. Antes de me despedir, gostaria que a senhora falasse sobre o seu consultório, as pessoas que querem entrar em contato com a senhora, a localização do seu consultório, o seu telefone para contato. Por favor, fique à vontade. Pois é, né? Então, assim, atualmente eu trabalho aqui, eu tenho um consultório na Avenida Visconde de Suassuna, 923, sala 511. É o edifício Bosque de Versalhes, né? Aí a pessoa que precisar fazer uma avaliação, eu não cobro avaliação, quiser conversar comigo, quiser tirar dúvidas, alguém que quiser falar comigo também de forma online para que eu tire algumas dúvidas, podem ter em contato. Esse é o meu Instagram, é Fisioudo Ginecologia na Prática, tá? Então, é o meu Instagram. O meu telefone é o 98618-5706 e também meu WhatsApp, né? No meu Instagram tem várias orientações, sempre eu estou postando dicas, postando coisas interessantes. E quem quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouco, pode ter em contato que eu faço questão de ajudar. Sim, eu confirmo isso que a senhora falou, porque eu lhe acompanho no Instagram e a senhora tem postado matérias muito boas mesmo. Então, assim, gente, por favor, entra no Instagram, vai lá, confere o trabalho da doutora Lúcia Santos, que vocês não vão se arrepender. É um excelente profissional e, assim, foi uma honra lhe receber hoje. Amei essa parceria que nós criamos, por mais momentos assim. Agradeço a todos, vou me despedindo agora. Desejo um bom final de semana e até a próxima, doutora Lúcia. Muito obrigada. E eu também quero lhe agradecer, porque você é excelente. Amei. Então, Por mais momentos assim, que a nossa parceria agora vá além, sem limites agora. Muito obrigada. obrigada. Até a próxima. Me despeço de todos. Um bom final de semana para todos e muito obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau.